O Brasil está cada vez mais na mira de grupos extremistas internacionais. A recente operação da Polícia Federal que desmantelou um ataque em Porto Alegre revela um cenário alarmante. Células extremistas estão infiltradas no país, com o apoio direto de organizações do Oriente Médio. O suspeito da ocasião estava já em fase adiantada e o Brasil pode começar a enfrentar algo que parecia distante, mas pelo visto já está enraizado no país. Antes disso, curta o vídeo, se inscreva no canal e não esquece de ativar o sininho das notificações. A Polícia Federal recentemente indiciou uma pessoa em Porto Alegre por planejar atos dos quais estamos acostumados a vê-los na Europa, realizados por seguidores de uma determinada religião, a qual todos nós sabemos qual é. A corporação da polícia ressalta que o homem estava em fase avançada de planejamento e que recebia ordens e aprendizados de grupos externos. A tal operação da Polícia Federal, intitulada de Operação Mujahideen, teve seu relatório final enviado à Justiça Federal. O nome da Operação Mujahideen refere-se ao termo que se traduz literalmente da língua árabe como combatente ou guerreiro daquela religião. Daniel apresentava-se como um mujahideen, os quais estão dispostos a tudo pela jihad. A ação foi executada em parceria com a Brigada Militar do Rio Grande do Sul e com a Agência Brasileira de Inteligência, e investiga o tal sujeito de planejar e promover este tipo de ação no Brasil. Essas e outras informações foram divulgadas na última sexta-feira. O suspeito reside em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, na zona portuária, chama-se Daniel Abdala e tem 39 anos. Através da operação policial, os agentes identificaram postagens nas redes sociais de Daniel, as quais apoiavam irrestritamente grupos do Oriente Médio, como aqueles que estão aparecendo aqui embaixo na tela. E além de apoiar os determinados grupos, Daniel Abdala também recebia ajuda deles. Além disso, a Polícia Federal também encontrou muita mensagem de ódio religioso destinada aos cristãos e, em especial, à comunidade judaica. Ainda segundo o relatório da Polícia Federal, o Daniel Abdala mantinha contato frequente com extremistas no exterior. A polícia confirma que o brasileiro tinha alto interesse em se juntar a essas organizações. O sujeito também realizava diversas pesquisas dos tais atos cometidos por essas pessoas pelo mundo, principalmente pela Europa, e a fabricação de dispositivos para os tais atos. E por falar em Europa, se você tem interesse em reconhecer a sua cidadania italiana e cidadania europeia em geral, entre em contato com a Alma Cidadania, mas fala com eles com o meu código de desconto, o Linguamare 2025. E lembrando, se você é descendente de vênetos, tem o meu curso de língua vêneta. É importante você aprender o idioma dos nossos imigrantes, ainda falado lá hoje, tá aqui embaixo no link, junto com o meu curso de latim também. Durante as buscas, os policiais apreenderam um arsenal variado, incluindo artefatos bélicos, coletes de segurança, entre outros dispositivos, os quais seriam utilizados para suas ações. Os agentes também encontraram bandeiras, camisetas, vídeos, livros e diversos materiais que faziam apologia a ideias e movimentos extremistas, os quais principalmente não são tão amigáveis aos judeus. A Polícia Federal classificou o caso como ameaça concreta à segurança nacional e diz que Daniel estava em execução avançada com a ajuda de grupos do exterior. O inquérito segue sob sigilo na Justiça Federal, pois há mais indivíduos espalhados no Brasil, assim como Daniel. A corporação afirma que o suspeito será indiciado e que, se for condenado, ele responderá por todos esses atos e poderá pegar mais de 20 anos de prisão. E para aqueles que acham que os tais grupos não visam o Brasil e que esse tipo de coisa apenas acontece na Europa por conta de batalhas religiosas e disputas territoriais do passado, a Agência Brasileira de Inteligência apontou que a rede descrita aqui embaixo da tela e o grupo, que também deixo aqui embaixo, já estão operando no Brasil com o objetivo de colocar o país no mapa dos tais atos. As autoridades do Brasil consideram que este trata-se de um problema concreto para a segurança nacional. O brasileiro, esse que se tornou esse tipo de ativista, é simplesmente uma das milhares de células espalhadas pelo Brasil. Isso quem diz é a própria polícia, a qual ressalta que eles apenas aguardam o comando dos determinados grupos aos quais estão filiados para tomarem as atitudes. Assim sendo, a pergunta não é se,
Mas quando e onde esses atos vão começar a acontecer no Brasil? E eu preciso lembrá-los que nós temos parceria com o Rei de Armas. Se você tem curiosidade em descobrir o brasão da sua família e tê-lo para você, então o Rei de Armas pode te ajudar. E se você gosta de café, eu indico o Café do Brás. Ele trabalha só com cafés especiais, torra artesanal e com certificado internacional. E o melhor, o Café do Brás pega a matéria-prima direto do produtor. Se você tem interesse em adquirir o produto do Café do Brás, então entre em contato com o meu código VENETO10, você vai ganhar aí 10% de desconto. Todos os links estão aqui embaixo. E o caso do Daniel Abdala nos força a confrontar uma dura realidade: o relativismo ocidental, que muitas vezes tende a minimizar ou extinguir por completo tais ameaças. Em nome de uma convivência pacífica e inclusiva, muitas vezes utópica, o que pode se tornar um erro fatal. Esse olhar relativista ignora muitas vezes ideologias, visões que simplesmente não querem se integrar, mas sim destruir aquilo que construímos. O Ocidente, em sua busca desequilibrada por aceitação e tolerância, se recusa muitas vezes a ver os sinais de um extremismo que já está além das portas, já está dentro da nossa casa. E quando finalmente se percebe o problema, muitas vezes ele já está em estado avançado e enraizado em nós. Precisamos sim começar a questionar a nossa posição no mundo e até onde a nossa visão não está atrapalhando a nossa própria sobrevivência. Agora me deixa aqui nos comentários, você acha que o Brasil estaria preparado para enfrentar esse tipo de problema? E ainda sobre relativismo ocidental, veja nesse vídeo aqui o caso das ONGs europeias que, em busca de fundos, começam a criar narrativas de ataque à democracia na Europa.